Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A palavra nos ensina, segundo o livro de Jó, das virtudes das quais agradam ao nosso Senhor, da qual Satanás o blasfemou, quando Deus disse: Viste o meu servo Jó, um homem íntegro e justo sobre a terra, do qual blasfemou que Deus o prosperava, assim como havia lhe concedido riquezas e em tudo, do qual o próprio Deus permitiu que retirasse tudo aquilo que ele tinha e deixasse-o vivo, da qual ele, num monte de cinza com um caquinho de telha, continuou da mesma forma, não atribuindo falta nenhuma ao nosso Senhor. A palavra nos diz em Provérbios que o justo, aquele que vive segundo o justo, que são atributos segundo aquele que é direcionado segundo o Espírito, porque a palavra diz que não há um justo sequer, mas existem aqueles que são justificados segundo o justo, o tzadik, o elo da perfeição, e se andam segundo o seu Espírito, são seus imitadores. Imitadores porque ele é o elo da perfeição, ninguém é maior do que o seu mestre, nem passa adiante. Aqueles que o seguem, da qual ele nem nos chama de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas nos chama de amigo, pois tem-nos revelado tudo aquilo que ele sabe do Pai e nos ensina a andar nas mesmas atitudes, da qual aqueles que andam segundo a sua justiça são guiados, conduzidos segundo o Espírito Santo, e isso lhe é imputado como justiça. Mas a palavra diz que aqueles que andam na impiedade, aqueles que são infiéis, acabam sendo aniquilados pelas suas próprias atitudes errôneas. A palavra nos ensina sobre o espírito do erro, o espírito mundano, o espírito de facção, de divisão, de briga. Quem ama uma briga é amante do pecado. Aqueles que são presunçosos, amantes de si mesmo. Jesus já dizia: vós sois aqueles que justificam a si mesmos. Vós sois aqueles que buscam honra e glória de homens, e se assim procedo, nada sou. Sempre quando permanecemos segundo a integridade, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, a reverência, o espírito reto, inabalável, aonde ele levou sobre si nossas maldições, enfermidades, somos curados e restaurados pelas suas pisaduras. Ainda que o inimigo venha tentar, não somos seduzidos pelas tentações, estamos sempre sujeitando aonde Jesus diz: por que me chamais de bom? Só há um bom. Os mandamentos, todo aquele que guarda, todo aquele que é praticante, através daquele que os cumpriu segundo a própria lei de Moisés, foi cumpridor dos mandamentos, da qual não anulou, mas é cumpridor, e através dele nós cumprimos a única forma. Porque ninguém por si mesmo é cumpridor, está sempre acometido de desobedecer a todos os mandamentos. E uma vez que ele é aquele que cumpriu, aonde através de uma única oblação falou com mais veemência do que o sangue de Abel e dos bodes, uma aliança superior à dos anjos, feita um pouco menor, se tornou uma aliança até mesmo entre os anjos, que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Sim, o Filho do Homem, aquele que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que
cumpra suas promessas, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e ele verdadeiro. Ele é a verdade, o caminho e a vida, a natureza divina e não natureza humana. Assim nós reivindicamos esta natureza divina e vivemos em conformidade. O Espírito é a verdade, a única forma de andarmos na verdade, aonde somos justificados e capacitados, segundo a verdade, que é um escudo e um broquel para aqueles que nele depositam a confiança, e nos persevera nas virtudes das quais adicionamos a nossa fé e perseveramos porque ele nos sustenta e nos capacita dia após dia. A integridade, a sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, ainda com os frutos do Espírito Santo, o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Estamos sempre segundo a longanimidade, porque ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Ele é aquele que nos concede o mesmo ânimo de sermos mais que vencedores dia após dia e perseverarmos, aonde quando estamos com a alma guardada na paz que excede todo o entendimento, porque o entendimento não é de próprios olhos, é do alto, e estamos com a mente e o coração guardados em Cristo, nada nos separa do amor verdadeiro, nem a altura, nem a profundidade, nada nos aparta do amor verdadeiro. Ainda que passe pela primeira morte, não está morto, está dormindo em Cristo, porque até os mortos ouvirão a sua voz, onde ele dirá: vinde benditos do meu Pai, aquele que disse: não vos deixarei órfãos. A casa do meu Pai há muitas moradas. Mas também na imparcialidade está preparado um torrador, onde a palavra diz que ali o verme não se queima, para aqueles que a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito apropriado debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo. Por isso a palavra nos diz que há dois caminhos. Há um caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, a porta larga e espaçosa, onde muitos entrarão por ele. Mas também há um caminho estreito, da qual entramos pela porta da graça, onde a palavra diz que enquanto aqueles que estiverem naquela porta larga e espaçosa entrarem, os que acumulam iniquidade sobre iniquidade, ali haverá choro e ranger de dente. Mas aqueles que caminham nas veredas da justiça, no caminho, segundo a integridade, sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e na reverência, herdarão as mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde um que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, aonde nós, juntamente com os conservos, ali com júbilo, aqueles que semearam no caminho estreito com lágrima, colherão com júbilo. Ali não haverá impuros, ali não haverá mais morte, ali é onde se cumpre os Salmos 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ali ele nos faz andar em pastos verdes, verdejantes, águas tranquilas, pelo que ali já não se a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ali só haverá júbilo, ali é o fruto daqueles que perseveraram, semeando e dia após dia perseverando, aonde as atitudes do Espírito Santo produzidas em nós nos justifica, para que ninguém se glorie em suas obras, ninguém por entendimento de próprios olhos se desvia do mal. O fim teme ao nosso único e mediador, Senhor e Salvador Cristo Jesus, e desvie do mal para que sejais abençoados. A única forma de ser abençoados nas regiões celestiais em Cristo, porque aquele que procura outros meios sempre está sob maldição e como filhos bastardos, rejeitados. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus.
Aquele que faz da mensagem da cruz em vão acaba chamando o próprio Senhor, o Deus Altíssimo, de mentiroso. E isso é motivo de ira, onde o Cordeiro se ira por chamar o Deus Altíssimo de mentiroso. Eles sondam o intento da mente e do coração e sabem entre aqueles que assim procedem, como não alcançam o repouso para sua alma naquele grande dia, o Shabat, aqueles que descansarão da sua obra e alcançarão o repouso de toda a obra. Por isso, melhor aqueles que trabalham de segunda a domingo, sem cessar, anunciando o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, para que quando os mortos já não sabem nem produzem de mais nada, aonde a palavra diz que naquele grande dia, ali haverá repouso para aqueles que perseveraram dia após dia segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade e exercendo o direito. A diferença entre os que servem o justo, assim como os que servem o rachã e seguem na impiedade, acabam sendo aniquilados por serem desobedientes e não alcançarem aquele que o podia os justificar. Por isso, em mais um dia, ele é aquele que está a galardoar. Assim, aqueles que andam segundo o justo, assim como aqueles que preferem estar com infidelidade, segundo aquele que o podia os justificar. Por isso, exortamos no dia chamado hoje para que o povo que é negligente no ensino, o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, assim nos diz a palavra. Anunciamos para que, assim como alcançamos a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, segundo o amor verdadeiro, o povo que perece venha se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, da qual tenhais que confessar de boca e demonstrar pelo bom proceder que só é possível acatando as advertências. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.